Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. Olá, hoje é sábado, 3 de agosto. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela 103.3. Experiência no exterior. No programa de hoje tem um bate-papo com participantes do Top Espanha, que retornaram do intercâmbio realizado no país. Você fica por dentro também dos destaques da agenda cultural. Tem shows, estreias do cinema e muito mais. E ainda vamos relembrar os assuntos que passaram pelo Conexão nessa semana. Eu sou Gabriela Clemente. Eu sou Camila Capelão. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. No final do mês de junho, 4 alunos acompanhados de uma professora da Unicinos viajaram para a cidade de Salamanca, na Espanha. A experiência fez parte do programa Top Espanha, promovido pelo Santander Universidades. E nas 3 semanas que passaram no local, eles puderam aperfeiçoar o idioma espanhol, aprender sobre as diferenças da cultura e entrar em contato com pessoas de todo o mundo. E é para falarmos mais sobre essa viagem que está aqui conosco Maria Helena Albé, que é professora do curso de Letras da Unicinos, e Marina Corte, aluna de jornalismo da universidade. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Olá. Obrigada. Então, professora, para começar nosso bate-papo, como que a senhora surgiu o interesse de participar de uma experiência como essa? Bom, eu gosto de viagens, gosto de conhecer outras culturas. Já fiz intercâmbio, né, muito tempo atrás, e vim acompanhando sempre as notícias da universidade a respeito do Top, tanto o Top Espanha quanto o Top China. Há 2 anos, a minha colega coordenadora acompanhou, né, junto com o padre Marcelo, o grande grupo de acadêmicos, de estudantes do país. E nós temos conversado bastante a respeito e agora, né, neste ano, pensei então em me candidatar. Mas foi também estimulado por ela, fui estimulada por ela, né, e pela experiência que ela teve, que ela viveu, que foi bastante rica. Então, isso me motivou a me candidatar ao edital. E no teu caso, Marina, como é que foi a tua decisão de participar? Eu também já fiz intercâmbio e eu tenho interesse principalmente pelo espanhol. Eu tenho amigos que vivem na Argentina e já fui para lá também no intercâmbio quando eu estava no ensino médio. E quando surgiu essa oportunidade do Top Espanha, eu fiquei muito interessada, principalmente por a gente estar indo para lá para fazer um curso de espanhol, né? Então, ter essa chance de aperfeiçoar o idioma foi o que me interessou mais. Uhum. E, professora, conta um pouco pra gente como é que foi a programação de vocês lá. Vocês entraram em contato com a universidade também, né, de Salamanca? Nós tivemos uma programação bastante intensa, né? Ao chegar, nós já recebemos um manual com orientações, né, informações úteis e também com toda a programação. Então, além da carga horária, né, nós tínhamos já programadas 3 horas diárias de aula. Se houvesse interesse de cada um de nós, também se poderia se candidatar a mais ou se inscrever em mais uma hora, né? À tarde, havia a possibilidade de participarmos de atividades culturais como dança, culinária e guitarra, né? Em algumas datas havia também passeios guiados, né? E com guia da universidade. Então, os passeios envolveram a Catedral Nova, a Catedral Velha, a universidade também, passeios pelos palácios e por conventos. Também a universidade programou excursões em finais de semana, né? Que eram excursões pagas. Então, nós recebemos uma gratuita. Isso, nós tínhamos a oportunidade de escolher uma, só que eram passeios de um dia, né? Eu fui a Burgos e Toledo. Então, para os finais de semana em que nós estivemos lá, nós poderíamos escolher excursões, né? Algumas excursões de sexta a domingo, outras excursões de um dia inteiro. E essas excursões também eram acompanhadas por guias da instituição. Então, A gente até está conferindo algumas fotos da viagem, né? Era um grupo bastante grande, né, professora? Sim. Tinha gente de todos os lugares do mundo, assim? Sim, na minha classe, ou nas classes de que eu participei,
havia principalmente americanos, estadunidenses, né, como eles fazem questão de frisar. China, né, Japão. Na minha sala era isso, era China e Japão, não sei na sala. Na minha tinha da Suécia também, tinham muitas meninas da África, Gabão, acho que era o nome da cidade. Ou e como é que foi, Marina, para você essa experiência de ter tanta gente de lugares diferentes, tanto do Brasil quanto de outros países, né? Ai, foi incrível, é muito interessante, assim, ver como as pessoas são diferentes e os costumes, tanto na hora de comer, como, por exemplo, eu fiz uma grande amiga da China, e ela escolheu o nome de Ofélia, que eu não conseguia aprender o nome dela em chinês, mas era muito legal, porque eu sentava do lado dela nas minhas 2 aulas, e conversava com uma chinesa em espanhol, assim, então foi super legal. E eu lembro até que eu acabei ficando doente porque a gente foi pra lá e lá era verão, né? Uhum. Então a gente saiu daqui no inverno, foi pra lá no verão. E eu lembro que ela me trouxe medicina oriental e me deu pra ver se eu melhorava. Então é bem legal. E por mais que sejam só 3 semanas, dá pra criar um laço de amizade bem forte. Então, professora, e a melhor parte de fazer uma viagem é conhecer os hábitos dos outros lugares, os pontos turísticos, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Bom, eu optei por algumas excursões, né? Então, eu estive em Sevilha, em Granada, Toledo, Segóvia, e nesses locais a gente pôde conhecer a história, né? Porque é uma história rica, né? A arte, e a culinária, que é também uma culinária um pouco diferenciada. E o que chama a nossa atenção é o hábito da siesta, né? Porque nesse período de 14 às 16 horas, os museus e uma série de também repartições, até comércio, eles estão fechados, né? E aqui o nosso hábito é diferente, nós temos Não fecha nunca, né? Não fecha nunca, né? Então, eu acho que isso enriquece, né? E a gente pode também estabelecer um paralelo com o que nós vivemos aqui, com outros locais que a gente conhece. Então, é uma atividade que é uma experiência muito rica. E a Marina, a gente sabe que você trabalha na comunicação aqui da universidade, né? E que está fazendo uma série de matérias sobre a tua experiência, né? O que tu está podendo destacar, então, nessas matérias? Eu busquei fazer 4 matérias para poder dividir, né, e falar um pouquinho sobre cada coisa. Então, na primeira matéria, eu falei sobre como foi a chegada, como foi a viagem, a chegada lá, onde a gente ficou. Nós ficamos dentro do campus da Universidade de Salamanca, numa residência chamada Colégio de Oviedo. Os professores ficaram em outra, né? Como se chamava? Colégio de Cuenca, bem próximo, essas duas, né? Aí na outra matéria eu falei também um pouco sobre a culinária, sobre atividades culturais, as diferenças, né? Falei também sobre algumas curiosidades de Salamanca, por exemplo, na matéria que eu vou postar hoje. Eu vou falar um pouco sobre curiosidades, por exemplo, na fachada da Catedral Nova tem a escultura de um astronauta. E todo mundo pensa, nossa, que é isso? É extraterrestres? Como é que tem isso? Mas é que, na verdade, a catedral foi restaurada, parece que em 92, e eles têm o costume de deixar claro quando houve alguma modificação. Então, eles têm que inserir uma figura da época, né? E tudo isso vai refletir no teu currículo profissional também, né? Vai ser uma experiência a mais na tua carreira, né, Marina? Com e certeza. também na da professora, né, professora? Tá certo, então, muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. Nós que agradecemos. No próximo bloco, não perca os destaques que a gente separou para você na Agenda Cultural. É um instante só, a gente já volta pela TV, pela 103.3.